Graça e paz vos sejam multiplicadas através de Jesus Cristo, a quem nós servimos. Estamos aqui mais uma vez para lhes falar a respeito desta feita neste vídeo, a respeito da mulher, direitos, deveres e funções segundo as Escrituras. Peçam que me ouçam, se possível até o fim, para que vocês possam entender o pensamento que temos a esse respeito. Hoje vos quero falar aqui exatamente sobre esta colocação de que nós, no Ministério da Visão Missionária e Ação Jesus Cristo Salva, todos quantos dele fazem parte, têm sim este pensamento. Quando Deus criou o homem, após ter criado todas as coisas e ter dito que tudo era bom, da solidão do homem ele disse, não é bom. E na sua onisciência e onipotência, ele, extraindo do próprio homem, cria a mulher, uma companheira, para que ele seja ajudadora e para que ele não estivesse mais só. Agora, numa vida a dois, homem e mulher, recebem de Deus advertências de como se devia portar no Jardim do Éden. Mas nós sabemos a história de que a astuta serpente engana a mulher. E esta, por sua vez, persuade o homem a fazer o mesmo. E pela desobediência, um pecado intolerável perante Deus, ambos pecaram contra Deus e são banidos do Jardim do Éden. E por este pecado de desobediência, a morte entra no homem e na mulher. E a história do homem toma rumo contrários à vontade de Deus para conosco. Vamos ver que Deus, no seu infinito amor, levando em conta o livre-arbítrio que colocou no coração do homem, começa uma luta constante de oportunidades para resgatar a sua criação do pecado. Vem o primeiro homicídio da história, Caim mata Abel, seu irmão, inveja, ciúmes, violência, ganância. O coração do homem começa a demonstrar toda a sua maldade. A mulher havia desobedecido. Mas o interessante é que muitos leigos dizem que a mulher pecou, quando a Bíblia não nos diz isto. A Bíblia diz que por um homem veio o pecado no mundo. Ora, a Bíblia narra todo o acontecimento, inclusive dizendo que a mulher caiu em transgressão. E por que afirmar, então, que pelo homem entrou o pecado no mundo? Porque o princípio de Deus para o casal era a observância das funções. Ao homem cabia o cuidado do lar. Ele negligenciou neste cuidado e pelo pecado de desobediência de sua mulher, em primeiro, ele foi responsabilizado. Por isto, a Bíblia diz que pelo homem entrou o pecado no mundo. Hoje, não são diferentes. As mulheres em casa, na igreja, são tentadas pela serpente do mundo a inverterem valores, princípios criados por Deus. E numa tentativa de igualdade com o mundo, acabam transgredindo a vontade do Altíssimo, exercendo funções que não lhes foram atribuídas pela negligência de homens no lar, isto é, dos maridos, e na igreja, na negligência dos ministros, os quais permanecem calados. Com certeza eles serão responsabilizados por Deus por esta inversão de funções. Escuta, todas as coisas devem ser conforme a Bíblia determina. A Bíblia sempre trouxe igualdade entre o homem e a mulher. No Antigo Testamento, lendo lá no Pentateuco, vamos nos deparar com leis como esta, abre aspas. Se algum boi chifrar homem ou mulher, que morra, o boi será apedrejado e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Êxodo 21, 28, fecha aspas. Na nossa realidade de hoje nos parece uma lei um tanto óbvia, mas se entendermos que naquela época as mulheres tinham pouco, quase que nenhum valor, veremos que Deus foi contra todo o preconceito das nações vizinhas e da visão machista daquela época, exaltando a mulher e colocando no mesmo patamar dos homens. No Novo Testamento, há, entre outras, uma declaração muito clara sobre a igualdade entre homem e mulher perante Deus. Não pode, abrindo aspas, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher,
porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28. Fecha aspas. Este contexto nos mostra que tanto a posição do homem como a da mulher em Cristo é a mesma coisa. Ou seja, herdeiros de Abraão e filhos de Deus. Agora podemos desfrutar de uma unidade em Cristo Jesus, pois todos recebemos a mesma salvação. Mas com certeza, direitos e deveres iguais, funções diferentes. As mulheres sejam submissas. Marido, amai vossas mulheres. Efésios 22, 25. A submissão é uma bênção. Infelizmente, é vista hoje por muitas mulheres com grande pesar. Isto se deve ao fato de não se entender biblicamente quais são as implicações que esta submissão representa. Ser submissa é deixar que o marido governe o lar, sabendo que Deus irá cobrar dele todas as decisões que forem tomadas. Neste caso, a mulher está até numa posição privilegiada, pois Deus não irá cobrar dela nenhuma atitude que ele espera ser da responsabilidade do marido. Como, por exemplo, vamos citar alguns exemplos aqui, escuta. O cuidado espiritual da família. O homem deve ser o sacerdote do lar. O cuidado disciplinar da família. O homem deve disciplinar seus filhos, pois esta é também sua obrigação. O cuidado protetor da família. O homem deve também proteger o seu lar, dando sustento e a proteção que este precisa. Logicamente que a mulher, como auxiliadora, sempre auxiliadora, auxiliará o marido, mas a responsabilidade é dele, não é dela. Quando estas funções começam a ser desobedecidas no lar, pela insubordinação da mulher e inércia do homem, acaba repercutindo na igreja, pois esta é uma extensão daquela. E as influências de um mundo dito moderno têm mudado conceitos familiares e doutrinários, fazendo com que a Bíblia, a palavra de Deus, em alguns lugares, fique num plano secundário de ensino. Isso foi uma introdução para o que realmente queremos abordar aqui. Não saia, continue vendo esse vídeo. A mulher e a sua função na igreja. Em nenhum momento bíblico vamos ver uma mulher sendo consagrada a pastora, evangelista, administrando igrejas. Quando uma mulher ocupa o altar para uma mensagem pública, num culto público, ela está em desobediência à função que Deus lhe determinou. E obviamente que ela poderá sofrer o dano por esse desvio de função, mas a responsabilidade será cobrada do homem. As funções da mulher na Bíblia são múltiplas. Elas pregam, ensinam nos hospitais, nas visitas, para as próprias mulheres, para as crianças, profetizam até nos cultos públicos ou a qualquer momento de Deus. Ela canta, dá testemunho, mas a ela não é dada autoridade para exercer a pregação da palavra nas reuniões de culto público. E é exatamente isto que muitos querem fazer. Lembram da primeira mulher? Comerás de tudo que há no jardim. Andarás livremente no meio dele, mas unicamente do fruto do bem e do mal não comerás. Deus nos dá tantas coisas para fazermos e a pessoa insiste em fazer exatamente a única que ele não permitiu. Podes fazer tudo, mas essa função não é tua. Isso aqui você não vai fazer. É exatamente isto que a maioria tenta. Jesus, quando em seu ministério terreno, escolheu 12 homens para ser seus discípulos. E a estes comissionou para irem pregar o evangelho e batizar a todos os que crescem. Por que 12 homens? Não havia com ele mulheres cheias da graça, cheias de gratidão a ele? O que dizer de Maria Madalena? E de Joana, mulher culta, inteligente, mulher do procurador de Herodes? E de Maria, e de Susana, e da própria mãe de Jesus, Maria? E as irmãs de Lázaro, e a mulher de Pedro, que nem sequer se sabe o nome, e a de Tiago. Hoje mulheres tomaram funções que não lhes pertencem e estão em eminência, mais que os seus próprios maridos, que por negligência não exercem como devem seus deveres ministeriais. Quando Jesus enviou 70 discípulos, escuta, de dois em dois, diante de sua face, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir, não havia uma mulher. Por que lutar contra isto? E no versículo próximo ele pede para rogar ao Senhor da seara que envie, abre aspas, obreiros, feche aspas, para a sua seara.
nunca obreiras. Ora, a função da mulher é de auxiliadora desde o princípio. Se ela é mulher de pastor, é auxiliadora de pastor. Se é casada com evangelista, é auxiliadora de evangelista. Se é mulher de missionário, é auxiliadora de missionário. Esta é a sua função. No Novo Testamento, todas as cartas pastorais, históricas, revelações, foram todas escritas por homens. Os evangelhos foram todos escritos por homens. Seria isto obra do acaso? Claro que não. É o fluir natural de um princípio ordenado por Deus para a função de cada um. Existem argumentos que são forçados pelos defensores da mulher como pastora ou pregadora eminente em cultos públicos que gostaríamos de analisar. Primeiro dele, vamos conversar um pouco acerca de Zíbora. Escuta, Zíbora foi pastora de ovelhas. É verdade. A Bíblia diz que Jetro tinha 7 filhas, nenhum filho, e muitas ovelhas, e por isso a sua filha mais velha cuidava dos rebanhos do seu pai. E aí? Até que ponto isso nos dá o direito de mulher pastorear a igreja pelas analogias que a Bíblia faz entre o pastor e o rebanho? Convenhamos, não podemos forçar textos bíblicos para satisfazer desejos pessoais. E para os que assim pensam sobre o texto, não esqueçam que quando apareceu o homem de Deus, Moisés, ele casou com Zíbora e passou então a pastorear as ovelhas de seu sogro. Agora ele, não mais ela, porque agora tem um homem no local e essa função é dele. É isto que nós não devemos negligenciar. Outros também atribuem a Débora, que é lindo demais essa passagem, lá em Juízes 4. Débora era profetisa, Débora julgava Israel naquele tempo, era um ofício reconhecido que incluía a tomada de decisões a respeito das questões do povo. Nesta oportunidade, Israel estava sob a opressão dos inimigos, cujo comandante do exército era Cícera. O rei de Israel foi ter com a profetisa Débora, e ela lhe disse que Deus mostrou a ela como fazer para vencer os seus inimigos. E o rei Baraque, amedrontado, disse, abre aspas, se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela, certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Juiz 4, 8, 9, fecha aspas. Veja que a própria Débora diz, eu vou ir, rei, mas vou ir para vergonha tudo, isso não é função minha. A minha função é como profetisa, é entregar para você o recado que Deus deu e você agir em cima do recado que Deus lhe deu. Isto sim. Mas ir para lá, à frente da batalha, isso não é função minha, mas eu vou ir, já que tu está amedrontado e que tu não vai. Agora fica sabendo uma coisa, rei, para vergonha tua, os teus inimigos serão te dados pela mão de uma mulher. Porque não era esta a função dela. Mas ela iria. Assim como não é a função que a mulher vem desempenhando em muitas igrejas, mas para a vergonha dos homens, elas têm feito. Então veja bem, não saia daí. Julga você mesmo o que você está ouvindo hoje aqui. Né? Também temos Maria Madalena. Maria Madalena, dizem que Maria Madalena foi a primeira pessoa a pregar o evangelho quando viu o Senhor ressurreto, né? Abre aspas, e tendo dito isto, se voltou para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, mestre, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas para meus irmãos. Mas vai a meus irmãos e diz-lhe que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto, João 20, 15 e 28. Como vimos, o que Maria Madalena fez foi dar um recado aos discípulos de que Jesus, de que ele estava vivo. E com certeza toda mulher tem esse dever de fazer por onde anda. Anunciar que Jesus está vivo. Anunciar, eu fui em tal ministério, olha, Jesus está trabalhando lá, Jesus está operando lá, vamos lá ver. É isto, gente. Não passa disto. Não passa disto. Por que forçar a interpretação do texto para colocar na função de pastor ou administradora de uma igreja? Né? Isso foge completamente do contexto bíblico, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
A mulher samaritana, são alguns dos exemplos, né, que alguém defende. De igual modo, quando Jesus, cansado, passando por Samaria, senta-se ao poço de Jacó, seus discípulos vão até a cidade. Jesus, enquanto esperava, sentado junto ao poço, chega para tirar água uma mulher samaritana. E Jesus tem com esta mulher um dos mais lindos diálogos com uma pecadora. Claro, isso na minha opinião. Quando Jesus lhe revela a sua vida, ela logo percebe ser ele o Messias que havia de vir e corre à cidade e convida todos para virem ouvir o profeta que ela havia conhecido junto ao poço de Jacó, acreditando ela ser o Messias prometido. Todos vão até a presença de Jesus e ouvem a sua voz e o constrange a ficar naquela cidade. Abre aspas, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito, pois tudo quanto tenho feito, vamos ter com ele. E foram ter com ele o samaritano, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Então, quer dizer, eles ouviram da mulher, sim. A mulher não é pregadora pública, não dirige a igreja, não é uma pastora. Ela foi na cidade, dizendo, eu encontrei, ela foi testificar na vila, na cidade, nas casas. É isto, gente. Podiam forçar texto. A mulher testemunhou a homens de uma cidade um encontro que tivera com Jesus e as bênçãos de suas revelações que ela recebeu dele. E todos correram atônitos para verem de quem se tratava e conheceram a Jesus. É uma maravilha. Que nos nossos dias haja mulheres com esta mesma disposição e função de testificar seus encontros com o Mestre, de convidar a todos quantos puderem ver a conhecer Jesus, onde está no contexto uma concessão para que a mulher seja pastora ou venha usar no tempo a palavra pública para a pregação. Eu desconheço isto. Não existe. Nós temos a grande comissão que é o final. Abrindo aspas, e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, o adoraram. Mas alguns duvidaram, e chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 16, 20, fecha aspas. Lendo o texto apenas como ele realmente é, seus discípulos, 11, todas as coisas que eles tinham ensinado, não havia nenhuma mulher junto deles, nenhuma multidão, apenas os 11. E a eles o Senhor comissionou. A eles comissionou. Por fim, amados, há inúmeros textos que tentam distorcerem para enquadrá-los nos seus propósitos. Quando lhes falta argumento bíblico, é comum se ouvir dizer acerca das denominações mais tradicionais que existem entre nós e até mais velhas. Abrindo aspas. Mas a igreja tal, as mulheres pregam, mas na igreja do fulano as mulheres são pastoras. Em primeiro lugar, toda a nossa observância para a nossa conduta tem sempre que ser a Bíblia. A Bíblia. Mas sendo assim, convém lembrar que as igrejas, já que tentam usar esse argumento, as denominações mais antigas que existem entre nós, a mulher começou a ter desvio de função há cerca de 30 ou 40 anos atrás. Antes não era assim. Mudaram, por que razão, não sei. Se você for ver Paulo Leivas Macalão, quando fundou seu ministério, ele ensinava exatamente o que eu lhe estou dizendo. Gunnar Ving, Daniel Bergman, ensinava a mesma coisa que eu lhes estou dizendo. Seu ministério que cresceram também com essa mesma ideia bíblica. E o que falar de Manuel de Melo, Olavo Nunes, quando fundou o seu ministério, a pessoa não sabe a história da sua própria igreja. Também não era assim. Eles também ensinavam dizendo que isto não podia, que a mulher não era consagrada pastora, não era consagrada uma evangelista, que ela era apenas uma auxiliadora, que ela não poderia pregar em lugar público onde estavam todos os irmãos e pastores, enfim, a mesma coisa. Isto mudou, talvez de uns 30 anos para cá. Não sei, Deus o sabe, mas eu vou ficar sempre com a palavra dele. Porque uma coisa é certa. Se naquela época esses ministérios antigos já ensinavam que a mulher não podia exercer funções de pastora, de evangelista, pregar em lugares públicos, e hoje essas mesmas denominações dizem que pode, uma coisa é lógica. Um dos dois está errado. Ou eles estão errados lá, quando ensinavam que não podia,
ou eles estão errados agora que estão concedendo e dizendo que pode. Porque a Bíblia é uma só e tem uma única verdade. Eu vou ficar com o passado. Eu vou ficar com o que ensinou os pais da igreja no Brasil. Porque eu aprendi assim e eu entendo assim. Mediante aqui o que foi dito, e muito mais que não foi escrito, eu não quero me demorar, né? Vale lembrar que direitos e deveres são iguais perante Deus entre o homem e a mulher. E a mulher tem funções diferentes e precisam ser conforme a Bíblia determina. A influência do mundo é muito grande hoje em meio à igreja. A liberdade do mundo está virando libertinagem e os valores da família estão se invertendo. A moral e os bons costumes estão ficando para trás em muitos lugares e os princípios divinos já não estão mais, em alguns casos, sendo observados. As igrejas, denominações, estão se familiarizando com o mundo e em muitos lugares deixam de ser luz, de ser o sal da terra. Mas com certeza existe um remanescente fiel. Alguns que não amam o mundo nem o que no mundo há, que foram renovados pela transformação de seus entendimentos e que pensam nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Queira Deus que Jesus encontre fé na terra quando voltar, pois a nossa fé é que vence o mundo. Resta-nos o consolo das palavras imortais de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Era o que eu tinha para vocês hoje. Mulheres, direitos, deveres e funções segundo as Escrituras. Assim nós cremos, assim nós ensinamos e assim nós entendemos ser. Que Deus vos abençoe.